Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso, a mensagem que a igreja de Éfeso recebe no texto de Apocalipse, que aparece no capítulo 2 de Apocalipse. Na verdade, o objetivo é tratar sobre as 7 igrejas da Ásia, observar cada mensagem a cada igreja. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude compartilhando, se inscrevendo, curtindo este vídeo. Dá muito trabalho, então nos motive desta maneira, tá bom? Vamos aqui, sem mais delongas, à mensagem para Éfeso. Quando você observa aí a localização geográfica no mapa que você está vendo, nós temos aqui duas regiões em destaque. Nós temos a Grécia e a atual Turquia. Note que as 7 igrejas, elas faziam parte do território que hoje pertence à Turquia. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí também há sinalizado a ilha de Patmos. Note que Patmos não estava tão distante assim de Éfeso. Um detalhe aqui inicial é que quando você lê o texto de Apocalipse, é exatamente nessa sequência geográfica que aparecerá também no texto de Apocalipse. Primeiro nós temos a carta a Éfeso, logo em seguida a carta a Esmirna, a Pérgamo e assim por diante até Laodiceia. É como se João estivesse pensando em um mensageiro que iria tomar uma rota e passar por todas essas igrejas, levando o texto de Apocalipse, bem como ali também os questionamentos e elogios para cada igreja. Bom, vamos aqui à ideia central. Qual é a ideia central do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, que aparece a mensagem para a igreja de Éfeso? A ideia central é que Jesus elogia sua igreja por sua luta por uma fé pura, mas Jesus desafia aquela igreja a fazer isso por amor. Era uma igreja muito preocupada com a ortodoxia e pouco preocupada com a ortopraxia. Era uma igreja que tinha muita teoria, mas estava faltando prática. Então é uma igreja que vai receber um elogio de Jesus, ou seja, vocês são bons guardiãos da doutrina, mas infelizmente vocês abandonaram o primeiro amor. Tá? Então eles guardavam a doutrina, eles velavam pela doutrina, e esse é o elogio que Jesus faz: vocês guardam a doutrina, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Ok? Vamos aqui então para os antecedentes históricos ali de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade importante na época de João, pois ela era a capital da província romana da Ásia Menor. E segundo a estimativa, habitava em Éfeso, no tempo que João escreveu o Apocalipse, por volta de 250 mil pessoas. Como Éfeso era uma cidade portuária, então era um centro de negócios. As pessoas viajantes desembarcavam em Éfeso para fazer ali os seus negócios comerciais. Éfeso também era a guardiã do templo de Ártemis, a deusa mãe, que aparece em Atos, capítulo de número 19, como Diana. Diana, Ártemis, é a mesma divindade. E ela era adorada ali em Éfeso, num grandioso templo que havia na cidade. Havia também nesse templo muitas prostitutas cultuais que se deitavam com os viajantes e adoradores de Diana, de Ártemis, para adorar a ela. Anualmente existia ali, ou ocorria ali, uma festa em honra a essa divindade. E essa festa, ela era marcada por jogos atléticos, competições musicais e também teatrais. Tá? Bom, era um templo importante e Éfeso se orgulhava de ser guardiã desse templo. Além disso, historiadores e arqueólogos conseguiram mostrar que em Éfeso havia várias e várias outras divindades adoradas ali, e templos e altares que eram destinados a essas outras divindades. Dentre as várias
divindades que eram adoradas, nós temos em especial aqui o imperador. A adoração imperial também era muito forte na cidade de Éfeso. Ela exercia uma influência muito grande sobre os moradores daquela cidade. A arqueologia nos conta um templo dedicado ao imperador Domiciano, que possivelmente seja o imperador quando o Apocalipse foi escrito. Esse templo foi construído entre 89 a 90 depois de Cristo, apresentando uma estátua gigante do imperador. O culto imperial era onde as pessoas reconheciam a divindade do imperador e reconheciam esse imperador como Senhor, como Kyrios, ok? Bom, além disso, Éfeso também contava com uma expressiva população judaica que habitava naquela cidade. Os chamados judeus da diáspora, judeus que saíram de Jerusalém e se instalaram em outras cidades do mundo antigo, como a cidade de Éfeso, que ficava na Ásia Menor. A cidade de Éfeso também, ela era uma cidade bem estruturada e a igreja que ali estava se orgulhava muito da sua posição por Éfeso ser a grande metrópole da Ásia Menor. Como também a igreja se orgulhava da magnitude da cidade por ser esta igreja tida como uma espécie de igreja-mãe daquela região. Então era natural que João, ao escrever o Apocalipse, destinasse esse Apocalipse começando pela igreja de Éfeso. E a partir daí, seguindo uma rota natural, como já foi observado, as outras igrejas serão apresentadas. Bom, vamos aqui então para a mensagem que é destinada por Cristo à igreja de Éfeso. Eu vou ler e vou comentar. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Existe uma discussão sobre que anjo é esse. Alguns comentaristas dizem que o anjo aqui é, de fato, o líder da igreja, o guardião da igreja, o presbítero, o pastor da igreja, aquele que estava liderando a igreja. Lembra que neste tempo aqui, as igrejas eram as casas dos convertidos. Então a pessoa se convertia, abria a sua casa para que os cultos pudessem ser ali realizados. Há quem diga também que esse anjo aqui seja literalmente um anjo, como uma espécie de anjo guardião. É interessante que a figura angelical ela aparece frequentemente no Apocalipse. E João pode estar pensando literalmente no anjo como um ser angelical. Embora, costumeiramente, se adota o líder da igreja como a figura do anjo que aparece no versículo de número 1. E aí, então, na parte B do versículo 1, João continua. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Nos versículos anteriores, a saber, o capítulo 1, versículo 20, nós temos a informação do que são essas sete estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos, que, se forem então os líderes, o texto está dizendo que Cristo é aquele que conserva os líderes da igreja, das igrejas, tá? E os candelabros são as igrejas. Isso aparece no capítulo 1, versículo 20. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Note que Jesus aparece aqui como aquele que está andando entre as 7 igrejas, como aquele que está visualizando, como aquele que está vendo. A ênfase aqui é mostrar que Jesus sabe exatamente aquilo que acontece nas suas igrejas. Cabe ainda destacar o começo do versículo, a parte B do versículo. Estas coisas diz. Algumas traduções traduzem como assim diz. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que isso é uma fórmula profética elaborada segundo os padrões do Antigo Testamento, que no texto de Apocalipse serve para introduzir a descrição de Cristo em todas as 7 igrejas. Então, a ênfase aqui é mostrar que Cristo assume o papel de Yahvé, como no Antigo Testamento, quando os profetas profetizavam dizendo, assim diz o Senhor. Aqui, Cristo assume esse papel, o papel
do Yahvé. E as cartas, portanto, elas têm esse teor profético. Logo, há quem diga que o Apocalipse deve ser visto como uma carta com teor profético e com aspectos escatológicos. A gente percebe ainda que ficará muito claro no decorrer do nosso estudo aqui sobre as 7 igrejas que os atributos do caráter de Cristo mencionados em cada carta são escolhidos de forma precisa e perfeita para tratar as necessidades da igreja a qual a carta se destina, ok? Bom, então Cristo é aquele que vê a sua igreja, Cristo é aquele que está ciente de tudo o que está acontecendo nas suas igrejas. Versículo de número 2. Também temos uma expressão que vai se repetir em outras cartas para as outras igrejas. Versículo 2 diz: conheço as obras que você realiza. Então, para 5 igrejas, esta expressão vai aparecer: oidá, tá, erga, su. Conheço as tuas obras. Além disso, eu preciso entender que obras aqui não é simplesmente ou não são simplesmente boas obras, mas na verdade faz referência a toda a caminhada espiritual do crente, como um indicativo pelo sentido de obras na carta, tá? Note que, ao continuar, o texto diz: tanto o seu esforço, ou seja, Jesus está dizendo, eu conheço, Éfeso, o seu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pus à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, o trabalho bem-sucedido da igreja de Éfeso envolvia, na verdade, uma batalha contra os falsos mestres, tá? Não era incomum naquele tempo falsos mestres viajarem às igrejas e às comunidades cristãs a fim de pregar um evangelho diferente do que os apóstolos, por exemplo, tinham pregado. Note que Paulo também tece várias críticas a igreja de Corinto, por exemplo, que havia abraçado o ensinamento dos falsos mestres, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, inclusive também a igreja de Éfeso. Então esse problema dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, era um problema infelizmente recorrente na Ásia Menor. O texto está enfatizando que a igreja de Éfeso não suporta os maus. E assim o texto descreve o caráter basicamente mau dos falsos mestres. Note que a igreja está resistindo ao ensinamento deles. A igreja está completamente alicerçada na ortodoxia, ou seja, ela não aceita o ensinamento desses falsos mestres. É interessante que Apocalipse 16, versículo 2, é sinônimo de poneros, mal, e ambos aqui se referem ao mal moral e espiritual. Os dois aspectos, o mal moral e espiritual, eles são enfatizados nas 7 cartas, com referência aos falsos mestres. Logo, a gente pode dizer que esses falsos mestres são aqueles que praticam o mal moral e, portanto, fazem coisas erradas, pecaminosas, como também o mal espiritual. E a gente percebe que é possível notar o pano de fundo aqui da idolatria. Ao que tudo indica, portanto, esses falsos mestres, esses hereges, eles agiam como uma espécie de missionários, de mestres itinerantes, que circulavam entre as igrejas, nas casas, reivindicando para si o título de apóstolo. É aquilo que a gente percebe aqui quando o texto afirma que eles são mentirosos. Eles são mentirosos, eles mentem, eles não são apóstolos de fato. Note que Paulo também diz para a igreja de Corinto que havia dentro daquela igreja falsos apóstolos. Em outra ocasião, ele chama de superapóstolos. Isso aparece em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Tá? Então, note que Jesus está dizendo que esta igreja é perseverante, ela é paciente. Em meio às situações atormentadoras, às circunstâncias difíceis que a igreja estava passando,
ela resistiu bravamente ao ensinamento desses falsos apóstolos, desses mentirosos, desses hereges que eram maus. Versículo 4. Aqui agora, após ter feito esse elogio, a igreja guarda a ortodoxia, agora Jesus exorta aquela igreja. E a exortação incide no aspecto de que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Então, a gente percebe o elogio, mas também a exortação. Logo, o problema dos efésios era, eles deixaram o seu primeiro amor. O amor que eles tiveram no início, o amor que eles tiveram logo após a conversão. Fica claro que os efésios amavam mais a verdade, a ortodoxia, do que a Deus ou do que uns aos outros. Havia uma preocupação muito grande em guardar a palavra, guardar o ensinamento que eles receberam, possivelmente do próprio João. Porém, eles abandonaram o primeiro amor, eles deixaram aquela comunhão com Deus e com o próximo. Numa tentativa de guardar o ensinamento, a ortodoxia, a doutrina, eles deixaram a comunhão com Deus. Na verdade, eles tiveram um impulso inicial, uma alegria inicial, mas depois isso foi sendo apresentado numa fria ortodoxia. Eles se acomodaram numa fria ortodoxia. O foco da igreja de Éfeso em manter a pureza interna dentro da igreja serve para elogio. Eles são elogiados por isso. De modo que a repreensão que Cristo faz deve ser voltada na relação que os efésios tinham com os outros e com o mundo exterior. Por quê? Porque uma igreja apaixonada por Cristo é uma igreja que ama as pessoas e busca apresentar Cristo para essas pessoas. A igreja se fechou na sua defesa e na sua defesa ficou. Jesus está dizendo que eles devem testemunhar de Cristo para quem está fora, para que essas pessoas então conheçam a mensagem cristã. A ênfase aqui é que eles deveriam unir ortodoxia com ortopraxia, isto é, teoria com prática. Agora, quais são as atitudes que a igreja precisa tomar? Versículo 5. Olha o que o texto diz. Lembre-se, pois, de onde você caiu. A primeira atitude que a igreja deve tomar para mudar a sua postura é lembrar de onde caiu. Nesse caso, a lembrança do passado. Como todos os termos relacionados ao conhecimento e ao lembrar, aqui o texto não é apenas trazer à mente, mas o texto aqui enfatiza o agir de acordo com essa lembrança. Ou seja, olha para o passado, olha como vocês eram, como vocês agiam, como vocês manifestavam o primeiro amor e queriam compartilhar a mensagem que vocês aprenderam com outras pessoas. Mas a necessidade de resguardar a ortodoxia, o ensinamento, fez com que vocês se fechassem numa fria ortodoxia. Lembre de como vocês eram, do entusiasmo e da alegria que vocês tinham no começo de compartilhar, de demonstrar o amor que vocês têm por Deus e pelo próximo, e haja de acordo com essa lembrança. Não é apenas meramente cognitivo, mas Jesus quer que a igreja haja de acordo com a lembrança. Aoun, um grande estudioso sobre o texto do Apocalipse, ele destaca que a lembrança era frequentemente usada nos contextos do Antigo e do Novo Testamento, com a finalidade de chamar o povo ao arrependimento. Assim, abre aspas, para que esse povo retorne aos padrões espirituais e morais antigos. Isso aparece principalmente nos textos proféticos do Antigo Testamento. Olha, vocês precisam se arrepender. E arrependimento é mudar de vida. Arrependimento não é continuar na mesma direção, é mudar de direção. Assim como os profetas, portanto, no Antigo Testamento, chamaram as pessoas ao arrependimento, para que elas pudessem voltar atrás, ou seja, ver aonde elas caíram e buscar consertar, aqui também existe esta ênfase. Note o caráter profético de Apocalipse. Logo, quando a gente analisa o texto aqui no grego,
o presente do imperativo lembra-te é seguido de dois auristos no imperativo. Arrepende-te e volta às obras. Provavelmente, a igreja estava sendo chamada a começar uma reflexão sobre a sua própria história. Bom, aí o texto prossegue dizendo que se você não se arrepender, qual é a consequência do não arrependimento? Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Note que eu disse no começo aqui da exposição que candelabro no texto está fazendo referência à igreja. Então, o juízo que cairá sobre os irmãos de Éfeso, ou seja, sobre os efésios ali, membros da igreja, caso eles se recusem a mudar o seu caminho, será severo, será duro. Deus removerá o candelabro deles. Possivelmente, a interpretação aqui seja que eles, se eles não se mostrarem sensíveis a essa exortação que Cristo está fazendo, o próprio Cristo virá em juízo e a igreja de Éfeso deixará de existir. Quem fala isso é o Craig Bill no seu comentário sobre Apocalipse. É como se o texto está dizendo que se eles não tomarem uma posição, Cristo virá em juízo e a igreja deixará de existir, ou seja, ele vai tirar o candelabro do lugar dele. Seria uma advertência mais séria quanto à apostasia e à subsequente perda de sua posição como igreja. Então a crítica e o juízo é: vocês perderão a posição de vocês como igreja. Por quê? Porque a finalidade da igreja é guardar a ortodoxia, mas colocar em prática essa ortodoxia. Ou seja, praticar a ortopraxia, aprender e colocar em prática. E aí há mais um elogio aqui, há alguma coisa que Cristo tem a favor dessa igreja. Versículo 6, ele diz: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, outro elogio: a igreja de Éfeso odeia a prática dos nicolaítas. E o ódio dos efésios encontra o ódio do próprio Deus. Está aí em paralelo. A maioria dos estudiosos discutem quem seriam esses nicolaítas. Alguns chegam a aceitar, e quem diz isso é o Grant Osborne, no seu comentário sobre o Apocalipse, que havia aqui algum tipo de ligação dos nicolaítas com o proto-gnosticismo. O proto-gnosticismo seria uma espécie de gnosticismo inicial. Hoje, os estudiosos afirmam que o gnosticismo desenvolvido, ele aparece propriamente no século II. Porém, os estudiosos não descartam que no século I nós temos a gênese do gnosticismo, ou seja, um proto-gnosticismo, um gnosticismo inicial. O gnosticismo, em geral, pregava a salvação por intermédio da gnosis, ou seja, por intermédio do conhecimento. Embora nós saibamos muito pouco das crenças aqui dos nicolaítas, e embora também eles tenham tendências gnósticas, mesmo sabendo disso, a gente pode ponderar aqui que as práticas dos nicolaítas envolviam a imoralidade, possivelmente voltada aqui para a questão de imoralidade sexual. Lembra que em Éfeso havia o templo lá de Ártemis ou Diana, então era uma cidade muito voltada ali para a prostituição cultual, tá? E eles praticavam idolatria. Uma das grandes críticas do Apocalipse é contra a idolatria. O cordeiro deve ser o único adorado. Deus não divide a sua adoração com ninguém. E essa idolatria, ela pode passar pelo culto ao imperador. Note que eu disse no começo que em Éfeso havia um importante templo dedicado ao imperador. Então, há uma crítica frequente no Apocalipse, Só Cristo é o Senhor.
não há outro Senhor, não há outro Kyrios. Logo, nenhum imperador romano ou ninguém que diga que é um ser divino pode ser adorado como divino, porque os cristãos não dividem a sua lealdade com outro Senhor. Só Cristo é o Senhor, ok? Bom, e aí no versículo 7, parte A, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma fórmula aqui exortativa que vai aparecer também nas outras cartas e funciona como uma advertência profética, para fechar a mensagem, uma advertência profética. Ou seja, se você tem ouvido, ouça aquilo que eu acabei de dizer. E aí, para finalizar, na parte B do versículo 7, nós temos um desafio para o vencedor, uma promessa para aquele que vencer. Diz o texto: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, tá? Então, uma das mais importantes mensagens do livro de Apocalipse é o desafio para o vencedor, ou seja, aquele que vencer. Note que nós vemos aqui uma metáfora do âmbito esportivo e militar. Tá? E note que a ênfase é que a nossa vitória, a vitória da igreja de Éfeso, ela é uma vitória uma vez que nós participamos da vitória de Cristo. Então, nossa vitória, a vitória da igreja de Éfeso, é a participação na vitória de Cristo. E qual é a bênção dedicada aqui àquele que vencer com foco para a igreja de Éfeso? Os crentes participarão da bênção pretendida na criação, mas que nunca foi experimentada nem por Adão e nem por Eva, que é comer da árvore da vida, tá? Que é comer da árvore da vida. Bom, na literatura apocalíptica judaica, eu preciso dizer que nós não só temos o Apocalipse de João como um texto apocalíptico, né? Outros textos usando o gênero apocalíptico surgiram naquele tempo, inclusive outros apocalipses. Só que esses outros apocalipses não foram considerados textos inspirados. Mas nós temos outros textos usando o gênero apocalíptico que, quando nós lemos eles, nos ajuda a compreender algumas imagens que aparecem. Vou citar alguns textos aqui, né? 1 Enoque, 2 Esdras, 4 Esdras, Testamento de Levi, Testamento de Dan. Então são textos que nos ajudam a compreender as imagens, porque as imagens elas se repetem às vezes nesses textos não canônicos, tá? Então nesses outros apocalipses, desses outros textos apocalípticos, né, ali do judaísmo, a árvore da vida, ela passou a simbolizar a vida eterna dada por Deus aos seus seguidores. João, portanto, pode estar dizendo aqui: ao vencedor, aquele que vencer terá a vida eterna. Essa pode ser a ênfase de João. E aí, para finalizar, ele diz ainda que essa árvore da vida, ela se encontra no paraíso de Deus. O paraíso de Deus aqui aparece no genitivo possessivo, apontando adiante para os novos céus e nova terra, que aparece no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. E assim, então, João está estabelecendo um nítido contraste adicional com o templo de Ártemis, porque o templo de Ártemis pretendia ser um paraíso na terra, mas ele não era duradouro, ele era efêmero, transitório, feito por mãos humanas, né? E não era duradouro. É como se João está dizendo: olha, não se prendam a esse paraíso terreno ou a essa mensagem de vitória que é apresentada pelos sacerdotes, sacerdotisas de Ártemis. Não. Nem muito menos a promessa de um paraíso terreno que o imperador oferece para vocês. Porque existe a Nova Jerusalém, o novo céu e nova terra, o paraíso celestial. Esse sim é duradouro, esse sim é eterno, esse sim não é transitório e também não é efêmero. Bom, e diante disso, nós vemos que Jesus chama a igreja de Éfeso a uma postura, a um posicionamento. Amém?
Muito bem, espero que você tenha gostado aqui da nossa explicação sobre a mensagem à igreja de Éfeso. E se você puder, te peço encarecidamente, curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Nos motive, nos ajude a continuar produzindo aqui vídeos para o YouTube. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.